Olá, estamos no ar e você está assistindo a TV Fatel. Hoje conosco a professora e psicóloga Francisca Klockner. A professora Francisca é graduada em Psicologia, mestre em Psicologia Social, pós-graduada em Psicologia de Casais, é psicóloga e docente da Unifil e professora convidada nos cursos de pós-graduação da Fatel, Centro de Informação Humana. É um imenso prazer tê-la conosco nesse bate-papo. Obrigado pela oportunidade, pela paciência. E é um prazer muito grande. O prazer é todo meu estar aqui na Fatel mais uma vez. Sou sempre muito bem recebida na Fatel, essa cidade de pessoas tão acolhedoras, tão amáveis. Então, para mim é uma honra. Obrigado. Estar novamente aqui. Bom, eu vou começar e eu quero perguntar, quem é você? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que é apaixonada por pessoas, que gosta de trabalhar com pessoas, que gosta de estudar sobre o ser humano, que gosta especialmente de conviver com o ser humano e que gosta de estabelecer com esse ser humano uma relação de ajuda, uma relação de troca, uma relação de crescimento. Ótimo. É um pouco do que eu sou. É ótimo, que maravilha que a gente tem, porque não são todos os seres humanos que querem fazer isso, né? Não são todas as pessoas que são assim. E já que nós estamos falando de humanos, vamos falar das relações humanas. A senhora acaba de dar um curso de extensão de relações humanas e crises. É impossível nas relações humanas a falta da crise ou a crise é inerente à relação humana? Olha, a crise não precisa fazer parte, né, de algumas relações. A questão é a probabilidade de que os relacionamentos sejam isentos de crise é mínima, porque as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas têm expectativas diferentes. Então, a convivência pode ser difícil e pode trazer crises. Mas existem alguns relacionamentos que não possuem crises, né, no relacionamento por conta do vínculo que existe entre essas pessoas. É evidente que existem crises por conta de outros aspectos, de um modo geral. Então, se você me pergunta, é impossível viver sem crise? É. Agora, é possível viver alguns relacionamentos sem crise por conta dos vínculos existentes. Então, a relação humana, existem esses vínculos são algo que une um ao outro, né? Uma relação, então, é um relacionamento. Uma troca e é constituída de envolvimento. Isso. Como disse Carl Rogers, eu vou citar o que Carl Rogers disse, uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. É isso que Carl Rogers disse, que é isso que ajuda nessa questão da crise? Ele usa essa definição, né, para se referir a uma relação de ajuda, não para definir as relações de um modo geral. Existem vários tipos, né, de relacionamentos, vários tipos de relação. Então, numa relação de ajuda, ou uma relação de ajuda, é aquela relação que se caracteriza por ter o objetivo de almejar o crescimento e o desenvolvimento do outro. Evidentemente, nem todas as relações são de ajuda, porque não tem esse objetivo. E o que a gente pode notar, então, nessa falta de comprometimento com o outro, de ajuda ao outro, um desamor, de certa forma, né? Hoje nós vivemos um período que a sociedade ela vive essa falta, parece que um vazio, e essa falta de compromisso e de amor, ver o outro como um inimigo. Então, esse vazio, essa falta de desamor,
Ou o amor não entra nisso? Pode entrar, né? Então, na verdade, tem duas questões aí. Nós vivemos tempos, como o Bauman coloca, nós vivemos uma modernidade líquida, onde os relacionamentos humanos são frágeis, eles evaporam, onde as pessoas têm sido tratadas como objetos de consumo, como objetos descartáveis. E por que isso? Né? Porque a mesma ideologia, né, do consumismo tem sido aplicada aos relacionamentos humanos. Então, as pessoas têm sido tratadas, não em todos os casos, mas a gente pode, né, observar uma tendência muito forte nisso. Algumas pessoas, em alguns relacionamentos, têm sido tratadas como objetos, como coisas. Têm sido coisificadas. Elas têm sido mais valorizadas pelo que elas têm do que pelo que elas são. Os valores materiais estão acima dos valores essenciais, né, dos valores subjetivos. E aí você pergunta, né, com relação à ausência de sentido, ao vazio existencial, né? Na verdade, você pergunta sobre o vazio existencial. O vazio existencial foi mencionado pelo Viktor Frankl, que é um autor humanista. Segundo ele, esse vazio seria a neurose do século XX. Nós já estamos no século XXI e podemos observar, né, com muita clareza esse vazio na vida de muitas pessoas. Esse vazio, ele se caracteriza pela ausência de sentido. Né? Quando as pessoas elas não têm um sentido para a sua existência, um sentido para estar aqui no mundo, um sentido de utilidade, um sentido de valor. E a busca pelos bens materiais, excessivamente, a busca pelas coisas, na verdade, tem sido uma forma de preencher esse vazio. As pessoas têm buscado as coisas, o consumo exacerbado, como uma forma de preencher esse vazio existencial. Então nós estamos sendo trocados por coisas. Exatamente. De uma forma resumida, né, o sentido tem sido preenchido com coisas, com bens de consumo, com objetos materiais. Nós podemos, a partir dessa fala, entender que nos próximos anos nós podemos entrar num colapso. Assim, se é que nós já não estamos vivendo, né? Como o Bauman coloca a questão da vida líquida, né? Da sociedade líquida, dessa liquidez. Nós estamos, então, correndo para um colapso, de encontro a um colapso. Porque chega uma hora que acabam-se as pessoas e ficam só as coisas. Mas eu ainda acredito no ser humano como um ser que é livre, um ser que é capaz de mudar as circunstâncias, um ser que pode reagir a essa massificação, um ser que pode despertar, que pode transcender, que pode ter a sua consciência ampliada. Então, eu acredito que a gente tem vivido crises, mas não acredito num colapso, não. Eu acredito nas relações, porque nós, como seres sociais, nós buscamos os relacionamentos. E a crise, ela não é de todo ruim, porque as crises, elas podem justamente mostrar para as pessoas que algumas coisas precisam ser mudadas. E eu já tenho visto muitas pessoas despertarem para essa necessidade de investir mais nos relacionamentos, de amar mais as pessoas, né? De valorizarem aquilo que elas têm de mais subjetivo, de pessoal. Agora, como viver essa crise sem que isso se desgaste? Então, como viver as crises nas relações humanas, uma vez que ela é também parte da constituição do próprio ser, importante, e como viver essas crises sem que ela traga marcas profundas e marcas realmente destruidoras, porque algumas crises podem... Sem que elas quebrem sem que elas quebrem, vínculo, isso. Né? Então, as crises realmente são inerentes aos relacionamentos e nós precisamos entender que muitas vezes elas são um sinalizador de que algo precisa ser revisto, de que algo precisa ser mudado, de que o relacionamento precisa ser cuidado.
Então, como nós devemos reagir? Olhando para as crises como possibilidades, como um momento para rever, e aí é claro que vai depender da característica da crise, mas nós precisamos olhar para essas crises não como algo que é tão ruim e que vai nos levar para o colapso, mas como algo que pode nos permitir uma ressignificação, uma reconstrução desses vínculos, uma forma diferente de amar. Nós precisamos perder o medo do envolvimento, do contato. Nós precisamos, evidentemente, ter esse senso de proteção, saber que não vamos ser utópicos, deixar que temos que confiar em todas as pessoas, mas sabendo que podemos apostar em alguns relacionamentos, sim, e devemos apostar nesses relacionamentos e devemos investir e fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que eles sejam relacionamentos saudáveis e duradouros. A família hoje, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, estão sujeitos a essas crises, né? Sim. Como intervir? Eles são capazes de, por si próprios, né, intervir nessa crise? Ou eles precisam de ajuda na crise? Ou eles precisam participar da família? Como que deve ser esse processo? A família é um sistema social, é um microsistema dentro desse sistema social. E, evidentemente, ela tem vivido, né, recebido todas as pressões que vêm da sociedade, ela tem sofrido as pressões das mudanças e dessa modernidade líquida também, dos relacionamentos líquidos. De alguma forma, isso tem se refletido dentro dos vínculos familiares. Mas a família precisa restabelecer o diálogo, restabelecer o contato, o olho no olho, o toque físico. E no sentido do relacionamento dos casais, precisamos entender que os defeitos, que as falhas precisam ser consertadas e não descartadas. Voltar essa consciência do reparo, do cuidado, da restauração daquilo que se perdeu. Empurrar para frente, então, não funciona, né? Como muitos fazem, né? Não. Se for necessário, inclusive pedir a ajuda de um profissional, sim, por que não? De um psicólogo, de um conselheiro, que ajude o casal ou a família a compreender a natureza, né, desses conflitos, dessas coisas que estão sendo geradas dentro da família, para que eles possam ser instrumentalizados e potencializados para administrar. Quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade, é um prazer tê-la aqui conosco nesse bate-papo. E deixe agora as suas considerações finais, aquilo que a gente... Fica à vontade, o microfone está aberto. Para mim também foi uma honra, né? Especialmente saber que estou sendo uma das primeiras entrevistadas. Muito obrigada pela oportunidade. E quero dizer assim que nós somos seres sociais, seres relacionais, e que nós devemos acreditar nos relacionamentos e não devemos ter medo, né, do envolvimento das relações por conta das crises que surgirem. Se elas vierem, vamos administrá-las, né? Vamos buscar ajuda e vamos viver também essas crises e crescer com elas. É isso. Eu não quero viver nenhuma crise. Mas já vive, tenho certeza. Já estamos aqui vivendo. A questão é que algumas pessoas não têm se envolvido mais com medo das crises. Desacreditam. Isso é uma verdade, né? Eu vou falar por mim, eu faço isso. Eu deixo de me envolver justamente para evitar um problema, aquilo que a gente chama de um problema, para não sofrer. Porque o maior problema não é a crise, não é você... o problema é você sofrer com essa crise. Né? E é inevitável. É inevitável. A gente cresce com ela. Encerramos o programa de hoje, mas você poderá nos assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser, através do site da Fatel, www.fatel.com.br, e através do nosso canal no YouTube. Tchau e até a próxima, pessoal!